pouco sobre uma vida nos cuidados de Deus. Salmo 37, versículo 5, um salmo que eu cito, um dos salmos que tudo aquilo que eu gravo, tudo aquilo que eu falo, eu sempre, em mensagens minhas, eu sempre falo dele, e ele tem feito parte da minha vida. Salmo 37, versículo 5 nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos orar, Pai bendito. Agradecemos ao Senhor por essa noite, pelo privilégio que temos de estarmos aqui com a Tua Palavra, entendendo também que todas as vezes que abrimos a Tua Palavra, nós somos confrontados com o Senhor. A Tua Palavra vem de encontro com as nossas necessidades e com aquilo que precisa de ser mudado em nós. Fala aos nossos corações, Pai. Nós queremos viver a Tua presença, queremos ser dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, todos de uma só vez de cor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Amém. Toma posse disso, meu irmão. Que isso seja uma realidade na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Uma vida nos cuidados de Deus. A sua vida está sob os cuidados de Deus ou não? Você precisa de descobrir nessa noite se a sua vida está nos cuidados de Deus ou não. O que envolve isso? Quero destacar que isso envolve, primeiramente, a entrega. Eu posso dividir essa entrega em 3 áreas de grande importância, onde envolve fé e salvação. Efésios 2,8 nos diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das boas obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Então entenda que essa entrega, ela envolve 3 áreas, pelo menos. Primeira, arrependimento. Jesus, quando anunciou a mensagem, João Batista, quando anunciou na sua chegada a mensagem, ele disse que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu amado, não basta ser religioso, não basta vir à igreja, não basta cantar, não basta ouvir. Você precisa de arrepender dos seus pecados. Os seus pecados devem levar lágrimas aos seus olhos. O arrependimento envolve a pessoa ter uma vida de arrependido. Não é simplesmente eu arrependi um dia dos meus pecados, não. A vida de um arrependido é uma vida de um arrependido. Então a entrega envolve fé e salvação. Isso quer dizer que a pessoa, no momento que ele é salvo, no momento que ele recebe a salvação pela fé, ele chora pelos seus pecados, ele lamenta os seus pecados, ele sente a sua culpa, tão somente a sua culpa, de ser digno, de merecer viver separado de Deus e de ir para o inferno. Em segundo lugar, o que envolve essa entrega? Envolve confissão de pecados. Não somente você chorar, não você lamentar, não somente a tristeza de ser um pecador, mas de confessar a Jesus como seu Salvador, como seu eterno Senhor, como aquele que morreu pela propiciação pelos seus pecados, como seu Redentor, aquele que não merecia, mas tomou sobre si as nossas transgressões. Você precisa de confessar, você precisa de crer no seu coração que Jesus morreu para pagar o preço dos seus pecados e que ressuscitou ao 3º dia para a justificação de você diante de Deus. E somente através da justificação, ali você é declarado justo diante de Deus. Então entenda, meu amado, você precisa desta confissão. Você precisa de confessar Jesus na sua boca e crer no seu coração. Aí você será salvo. E aí acontece em terceiro lugar, ao mesmo tempo, o novo nascimento. Você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Você recebe o Espírito Santo de Deus.
O mesmo Espírito que Jesus diz que procedia do Pai, Ele disse: não deixaria a gente órfão. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso consolador, é Ele que nos capacita, é aquele que faz de nós uma nova criatura. Então não basta ser somente religioso. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu amado, a entrega envolve o novo nascimento. E eu tenho essa pergunta: você já nasceu de novo? Você lembra o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Que você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida? Porque Ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele conversa com você. Quando você pega, Ele fica triste. Quando você consegue fazer a vontade de Deus na dependência do Espírito Santo, Ele fica alegre. Ele transforma a sua vida. Então, meu amado, a entrega ao teu caminho ao Senhor envolve arrependimento, confissão e novo nascimento pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Em segundo lugar, uma vida nos cuidados de Deus envolve confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Meus amados, quantas pessoas estão procurando segurar na sua confiança, confiar em si mesmo, autoconfiantes, esquecendo que a vida ela não te dá essa segurança. Em segundo lugar, tem muitas pessoas que confiam nos outros. A sua comunhão com Deus depende dos outros. As suas reações dependem do outro. Essa vida com cuidado de Deus envolve confiança. E destaco aqui pelo menos algumas áreas. Dependência. A pessoa que confia no Senhor, ele é dependente de Deus. Ele aceita aquela palavra de Jesus no seu coração. Em João 5: sem mim nada podeis fazer. Essa confiança, ele é dependente de Deus em tudo. É tão dependente que ele sempre busca a vontade de Deus na sua vida. Ele ora, mas no final ele diz: faça a tua vontade. Ele entende que a vontade de Deus é melhor, que nem ele mesmo sabe o que é melhor para ele. Para a glória de Deus, irmãos, o próprio Espírito, ele intercede por nós. Então a pessoa que está em comunhão com Deus, o Espírito Santo ajuda ele nas suas fraquezas. O próprio Espírito Santo ensina você a orar de tal forma que você ora dentro da vontade de Deus. Jesus disse que tudo que você pedir, crendo, você recebe. Em segundo lugar, a confiança envolve a maturidade cristã. Você amadurecer. Você poder, essa confiança envolve o amadurecimento, você poder lidar com as adversidades do dia a dia, sem se esmorecer, sem se abalar na fé, entendendo o que Jesus disse, que no mundo, em João 16:33, Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mostra, que você precisa ter essa confiança, sabendo que virão as tribulações, virão as lutas, mas confie, Ele venceu. E o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Essa permanência nos braços do Senhor, essa permanência, como Jesus mesmo coloca ali em João 15 sobre a videira, que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós somos as varas, nós somos os ramos, e o próprio Deus nos limpa, como o lavrador nos transforma. Então, amados, precisamos de ter essa confiança cada dia mais nesta entrega, que isso nos dá maturidade. Eu não sei aqui, meus amados, quantos aqui estão cansados. Cansados que eu digo, você está com um problema dia após dia e não consegue resolver.
Seja enfermidade física, uma enfermidade espiritual, uma enfermidade emocional. Meu amado, eu convido você nessa noite a você fazer uma entrega, mas confiar no Senhor. Confie no Senhor. Confiar no Senhor envolve algo muito importante que chama descanso. O próprio Salmo 37 nos convida a descansar no Senhor e esperar nele. Descanse nele. Não importa o que vai acontecer. Uma certa pessoa estava doente, e a pessoa orando para ele, falou assim: não, mas por que você está sabendo que a doença sua é muito agravante, não melhora? Por que você está tão assim tranquilo? Ele diz: olha, eu estou descansando no Senhor. Uma coisa eu sei, que se eu for curado, está difícil, nós veremos a glória de Deus. Mas se eu não for curado, breve, eu irei ver a glória de Deus. Se eu for curado, nós veremos a glória de Deus. Você vai para a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu estarei na glória de Deus. Esse é o descanso, amados. O que eu entendo que cada ser humano precisa de ter. Porque ninguém fica aqui para ser médico. Ninguém fica. Todo mundo, as pessoas estão correndo atrás de curas e curas. Mas até hoje eu não conheço ninguém que ficou para ser médico. Os homens mais ricos, os homens mais sábios, cedo ou mais tarde, não quero ser melancólico, mas a morte vai bater porta na sua casa ou na sua vida, e você será ceifado. Então, não, Jesus é o autor da vida. Em João 14,6 ele declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 10 ele diz que eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, meu amado, descanse no Senhor. Espere, não fique tranquilo. Essa vida, meu amado, é só um ensaio para a eternidade. Todos os problemas que você tem aqui, tudo é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A tempestade pode ser pesada, mas após a tempestade sempre vem um sol para brilhar na sua vida. Descanse no Senhor. A Bíblia coloca Deus como o sol da justiça. Nenhuma tempestade é eterna, até na Nova Jerusalém. Lá vai ser enxugada todas as lágrimas. Lá não terá pecado, não terá problemas algum. Lá estaremos na presença do Senhor. Então, meu amado, então você, como filho de Deus, como alguém que já nasceu de novo, essa confiança envolve descanso em qualquer circunstância. Não importa, até o prejuízo que as pessoas tiverem, servirá de tudo. Até as adversidades que acontecerem na sua vida, vai servir para o seu crescimento. Esse é o descansar no Senhor. Não fique desgastando com os problemas dessa vida. Você agora pertence a Deus. Você é filho de Deus. Você é cidadão dos céus. Não fique preocupado com as coisas passadas, com as crises, com os problemas dessa vida. Receba a salvação. Entregue a tua vida ao Senhor. Confie, descanse nele. Esta confiança também tem uma palavra linda que nos ajuda bastante. A confiança nos dá certeza. O autor dos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. É a certeza daquilo que nós esperamos. O apóstolo Paulo faz uma declaração que eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido. Jó, no meio do pó, ele diz que eu sei que o meu Redentor vive, e no último dia Ele vai me levantar. Meu amado, você precisa de ter essa certeza no seu coração, e não viver nas aparências dessa vida, mas na vida espiritual,
na vida com Deus. Isso é muito importante, porque quando eu digo sobre certeza, é você ter a presença de Deus na sua vida, mesmo que você não esteja o sentindo. Meu amado, tenha essa certeza no seu, porque a confiança envolve a certeza da companhia de Deus, a certeza de que você, meu amado, não é que você vê a igreja que você vê aqui, é que a sua vida está na presença de Deus. Por você ser membro de igreja, ser evangélico, isso não significa absolutamente nada. O negócio você precisa de estar na presença de Deus, mesmo que seja como Elias e numa caverna, mas na presença de Deus. Porque, meus amados, o que faz diferença é você estar na presença de Deus. Eu creio que quando Deus passeava pelo jardim do Éden, Ele sabia o que tinha acontecido com Adão. Adão estava escondido no meio dos ramos lá. E Ele pergunta: Adão, onde estás? Adão diz: olha, eu estou com medo. Diz: Adão, o que está acontecendo contigo? E ele foi fazer o tratamento de Adão. Adão havia desobedecido a Deus. Ele havia comido da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Meus amados, quando o homem sai da presença de Deus, a certeza vai embora, o descanso vai embora, a maturidade vai embora, a dependência vai embora, e ele cria para si deuses. É a pessoa mais infeliz, a pessoa que sai da presença de Deus. E talvez você pode estar dentro da igreja, mas não estar na presença de Deus. Pode ser como o filho pródigo, que ficou em casa e não quis sair. Aquele filho que estava dentro de casa, junto com o pai, mas não conhecia um coração tão bondoso do seu pai, a ponto de que quando o pai vai lá fora conversar com ele, em vez de ele falar o meu, ele diz: este é teu filho, este é teu filho. Meu amado, você precisa dessa certeza, dessa presença de Deus na sua vida. É tão importante que o apóstolo Paulo, gosto muito do livro de Romanos, é um livro muito teológico, que ele diz ali em um capítulo X, versículo Y, que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tenha essa certeza no seu coração, tenha essa confiança, meu filho. Nada será problema para você daqui para frente, porque o maior problema que você tinha, sabe qual é? Você estava indo para o inferno, e Jesus morreu no seu lugar. Ele perdoou os seus pecados, e Ele diz: olha, você está livre. João 8,32 diz, Jesus diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir daquele momento, o versículo 36 de João 8 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele te deu a liberdade para você ir anunciar para as pessoas que estão presas nos seus pecados, para as pessoas que estão sofrendo nas trevas. E o apóstolo Pedro coloca que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. E nós não tem espaço de tristeza para a gente, só tem felicidade. O Filho de Deus tem essa confiança, está indo para o céu. Tudo que acontece nessa terra é passageiro. Em último lugar, essa entrega, essa vida nos cuidados de Deus envolve isso, amados. Tudo mais, quando você entrega, quando você confia, tudo mais Ele fará. Jesus interpreta aqui, o salmo tem a ver com aquilo que Jesus diz em Mateus 6,33, de você buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus mostra a preocupação que as pessoas têm do que comer, beber e vestir. E aqui o salmista, ele trabalha que se você entregar, se você confiar no Senhor, as coisas que você queria fazer, é Deus que vai fazer por você. Às vezes o ser humano quer fazer aquilo que Deus pode fazer, ou aquilo que Deus faz. O que você precisa fazer é só entregar e confiar. As demais coisas Deus vai fazer, porque você não consegue fazer. E você vai entender o que Jesus diz em João 10,10. Ele diz que o ladrão vem sem não roubar, matar e destruir.
Então as pessoas que não entregam as suas vidas, que não confiam no Senhor, a vida dele é roubada, eles são mortos e eles são destruídos. São pessoas que não verão a vida, porque não encontraram com Deus. Mas Jesus declara: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E o mais ele fará, que Jesus resolveu o seu problema. Agora você tem acesso a Deus. É por causa disso que 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele abriu, agora eu tenho acesso ao céu. Eu recebi a vida, a abundância. E o apóstolo João nas cartas, ele diz que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Então Jesus, ele veio dar a vida abundante. E se você pensou que está reclamando da vida, da sorte, de tudo isso, é sinal que você não nasceu de novo. Se você pensou que leva uma vida insatisfeita, reclamando, faça sua entrega, confie no Senhor, Ele te dará uma vida abundante. Em segundo lugar, dentro do mais Ele fará, Ele te dará a libertação. Você sozinho nunca consegue ter a vida abundante, nunca consegue. Sempre vai ter um buraco dentro de você, um vazio, que só o Espírito Santo de Deus completa. Segundo, libertação. Meu amado, você não consegue ser liberto nem do pecado, Senhor. Você não consegue mudar a sua vida nada. Só Jesus que é capaz de mudar a sua vida, porque Ele declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é capaz de libertar a sua vida de tudo aquilo que não presta. Ali no Calvário, Ele tomou sobre si toda a sua transgressão. Ele é capaz de te libertar. Por causa disso que 1 João diz: se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Primeiro, de perdoar. Ele nunca joga nas suas carnes, as suas faltas. Ele perdoa. Igual Ele faz na cruz. Ele diz: está consumado. Do verbo grego tetelestai, está pago. Ele perdoa os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Segundo, nos purificar de toda injustiça. Meu amado, só o sangue de Jesus que é capaz de purificar a sua vida. Ninguém tem esse poder. Ninguém. Jesus tem poder de perdoar pecados e de purificar e de transformar a sua vida. Por causa disso, amado, que todas as pessoas que encontraram com Jesus, as suas vidas foram transformadas. Se não foram transformadas, é sinal que você não encontrou com Ele. Você pode cantar bem, pode pregar bem, pode ter os dons que você tem, interprete ser espiritual ou não. Filho, mas se você não tiver o fruto do Espírito Santo produzido, você não tem nada. E é pelo fruto que você conhece a árvore. Então, meu amado, quando a gente orar, a libertação que eu preciso da minha vida. Qual a libertação que você está precisando? Olha, filho, não tente sozinho sair dessa. Só Jesus, só o sangue dele tem poder de libertar. Isso resulta na sua vida. Aquilo que está em Gálatas 5, 22, sobre o fruto do Espírito Santo. Agora a sua vida, o mais Ele fará. O Espírito Santo vai te dar paz, alegria, bondade, benignidade, gozo, temperança, domínio próprio. Isso, irmãos, ser humano nenhum consegue ter na sua plenitude, mas o mais Ele fará. Isso será uma realidade na sua vida, sem você ter que esforçar para fazer isso. Então, meu amado, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Olha para dentro de você. O que Deus ministrou no seu coração, filho? Eu vou convidar você para vir aqui à frente. Durante a mensagem que o pastor estava pregando, a mensagem que Deus colocou no meu coração, assim como Deus falou no meu coração, o que Ele falou no seu coração? O que você está precisando de entregar ao Senhor? Eu não sei o que. O que você precisa entregar ao Senhor? É seu temperamento? Eu não sei. Deus tem um temperamento que precisa mudar na minha vida. Eu vi muito sobre o temperamento do Senhor. O que você está precisando entregar ao Senhor? O que você está precisando de confiar no Senhor? Pode vir aqui à frente. Eu não tenho muito tempo para convidar você. Eu não estou para esperar muito. Entrega, meu filho. Busque o Senhor mais.